Francicleide Cesário, eu sou professora da UERN, aqui do campus de Pau dos Ferros, o curso de Pedagogia. Você passa muito tempo lá ensinando, todos os dias você vai para lá? Bom, como professora eu não precisaria ir todos os dias, mas como eu estou assumindo a chefia do departamento, eu estou lá todos os dias, porque além das funções de docente, tem também a função de chefe. Com quantos anos você começou a trabalhar? Foi bem cedo? Eu comecei a trabalhar com 18 anos, no ano que eu passei no vestibular, numa escola estadual lá em José da Penha, a mesma escola que eu concluí o ensino médio. E aí, como eu estava fazendo faculdade, na época existiam umas bolsas para quem era graduado. No ano seguinte, eu passei no concurso do município de Riacho de Santana e atuei lá em Riacho de Santana de 2001 a 2011. Em 2009, eu passei numa seleção para professora substituta aqui da UERN, no curso de Pedagogia. Em 2010, passei no concurso para professora efetiva. Em 2012, eu passei na seleção para dedicação exclusiva na UERN e pedi demissão do município de Riacho de Santana. Sua primeira profissão foi professora mesmo? Foi professora. E os seus pais, eles trabalhavam com o quê? Meus pais trabalhavam com agricultura. Meu pai sempre, o que nos sustentava era agricultura e criava gado. Como você virou professora? Era a sua vontade mesmo? Como foi sua trajetória? Foi, meu desejo de profissão mesmo, né, sempre foi ser professora. Sim. Nunca me vi em outra profissão, né, nem hoje nem nunca. E sou feliz na minha profissão, não me vejo, às vezes eu olho para outras profissões e digo, não, eu não atuaria em outra profissão. O que eu sei fazer mesmo é ser professora. Aí você acha que o salário que você ganha é justo? Não é um salário justo, né? Na UERN, por exemplo, a gente não tem o melhor salário. Mas pela nossa carga de trabalho, pela nossa responsabilidade, a responsabilidade da profissão, quando a gente compara com outros salários, né, a gente nunca vai se nivelar ao mais baixo, né? A gente sempre procura se nivelar ao mais alto. Então, quando a gente compara com outras profissões claro que todas as profissões têm responsabilidades, né? Mas que a nossa profissão professora também é de grande responsabilidade. A gente trabalha com o intelectual, a gente trabalha formando outros profissionais e deveria ser uma profissão muito mais valorizada. E como seria uma vida perfeita para você? Você acha que seu emprego atual estaria incluído nessa vida perfeita? Profissionalmente eu sou realizada. Né? Eu estou na profissão que eu amo, na profissão que eu desejo, né? E profissionalmente eu tenho uma vida perfeita, assim, nesse sentido de estar fazendo o que eu gosto, né? Claro, tem semana que eu não consigo dar conta de tudo de segunda a sexta, né? Porque você sabe que a vida de professora, a gente não trabalha tanto na instituição, a gente trabalha muito mais em casa. E você gosta de tudo na sua profissão ou você acha que tem coisa que você não gosta, que você mudaria? A parte mais difícil da profissão que eu acho é a parte de avaliar. Avaliar as pessoas. É algo muito subjetivo, às vezes eu imagino se eu estou sendo rígida demais, ou se eu estou sendo boa demais, se eu poderia exigir mais ou se eu poderia exigir menos. Então é a parte mais difícil. E você acha que você queria que seus filhos seguissem a mesma profissão que você? Bom, eu não tenho filho, mas se eu tivesse, eu ia deixar eles à vontade. Se quisessem ser professor, eu daria todo o apoio, mas deixaria à vontade porque eu penso que os pais não devem interferir na profissão dos filhos. Cada um tem que seguir o que gosta. E teve algum momento na sua profissão que te marcou positivamente? Você pensou assim, eu estou no lugar certo, né? Me encontrei.
Eu acho que minhas maiores marcas na profissão são positivas. Eu não lembro muito de marcas negativas. Eu comecei trabalhando como professora de educação infantil e eu achava que eu não sabia trabalhar com crianças e rapidinho eu me apaixonei e consegui aprender a profissão na teoria e na prática, porque eu cursava pedagogia na época e era como se eu fizesse da minha sala de aula um laboratório, teoria e prática. Então podemos dizer que você é feliz na sua profissão? Eu sou feliz na minha profissão. E se você fosse dar uma nota de 0 a 10 para a sua profissão, que nota você daria? A minha profissão é nota 10. Para mim não existe profissão mais bonita do que a profissão professor. Eu considero a profissão mais importante que existe. E você acha que você é mais feliz hoje por estar numa instituição que supre suas necessidades, tipo, dá mais material, umas coisas assim, do que se você estivesse numa escola estadual, do tipo? Na verdade, a instituição, a UERN, todos conhecem a história da UERN, a gente trabalha sem condições materiais. E aí eu costumo dizer que o que a gente tem de bom na UERN são os recursos humanos. Né? E muitas vezes a gente diz que a UERN não fechou porque nós não deixamos, nós, recursos humanos. Então a gente não tem muitos recursos para trabalhar, mas a gente trabalha com o que tem, procura dar o melhor da gente com o que tem. Né? E a gente faz o melhor para a formação dos nossos alunos, tanto que o nosso curso de pedagogia, mesmo diante da infraestrutura precária que a gente tem, a gente conseguiu nota máxima no Conselho de Educação, no Conselho Estadual de Educação. Nossa única nota abaixo de 5 foi na infraestrutura, mas em recursos humanos e nas demais, corpo docente, a gente conseguiu tudo nota 5. E assim, isso porque a gente dá mesmo o melhor de si. Mas de investimento, de governo do Estado, a gente não tem. Desde os 18 anos de idade. Eu primeiro dei aula de inglês por um tempo, mas aí desses cursinhos de inglês, tipo física, essas coisas. E desde os 20 eu dou aula de história. Primeiro em escolas particulares, e depois em cursinho, e essa é a primeira vez que eu dou aula em escola pública. Primeiramente a gente queria saber assim, como é o seu dia a dia aqui de aluno. O dia a dia é um monte de aluno, mas eu pessoalmente trabalho 5 dias e venho para o IF os 5 dias. 3 dias eu dou aula em sala de aula, que são de quarta a sexta. E esses são dias bem puxados, que eu fico bem cansado normalmente, me desgasta bastante. Segunda e terça eu costumo vir para resolver pendências com os alunos ou para corrigir coisas e preparar a aula aqui no IF. Mas no geral meus dias são bem cheios. Então sua primeira profissão foi de professor, né? Sempre foi professor. Nunca foi outra coisa na vida. E os seus pais, eles trabalhavam com o quê? Trabalho. Meu pai é formado em Direito e em Química e trabalha com algo mais parecido com Direito hoje em dia. Minha mãe é enfermeira, trabalha na Prefeitura de São Paulo. Sim, como é que você se tornou assim professor? Contar um pouquinho sobre sua trajetória. Você sempre se identificou com isso? Você foi chamada para isso ou foi só por acaso? Eu acho que eu sempre me identifiquei, sim. Não sei se eu fui chamado, não sei se o professor é igual o padre que você me mas eu quis ser professor desde o meu 8º ano. Primeiro de biologia. Sim. Eu queria ser professor de biologia, achava muito massa a evolução. Aí depois, quando eu fui no primeiro colegial, eu estudei aquele da célula, citologia. E aí eu falei, não, isso eu não posso fazer essa minha vida não. E aí eu fui fazer história. Eu acho que eu sempre gostei da sala de aula. Não sei dizer qual a razão, eu acho que eu sempre gostei da escola. E sempre quis ser professor, desde o 8º ano, pelo menos. Mas eu queria ser jogador de futebol. No 8º ano eu me convenci que não dava. Aí sim, você acha que o seu salário é justo hoje em dia?
que é. Você já trabalhou assim em outra, sem ser federal, né? Em escolas estaduais? Não, só trabalhei em escolas particulares antes daqui. Mas trabalhei, meu primeiro emprego mesmo, depois de dar aula de inglês, no primeiro dar aula de inglês, esses cursinhos, se ganha muito mal, mas também se trabalha mal. A gente dá uma aula bem medíocre. Depois eu trabalhei em escola particular, aí eu ganhava muito mal para trabalhar muito. Isso está bem ruim. Depois eu trabalhei em cursinho, onde eu ganhava bem. Mas não era o que me fazia muito feliz, não. Aqui é a primeira vez que eu estou no trabalho que eu gosto e que eu ganho bem com isso. Então, como seria assim uma vida perfeita para você? O que você acha? Eu acho que é o mais próximo. Na real, que eu gosto bastante do que eu faço. Eu sei o que eu faço se eu fosse escolher nesse momento o que você gostaria de estar fazendo. Eu seria professor, eu só daria um pouco menos de aula. Eu sou o professor que mais dá aula nesse IF. Então, o seu emprego atual tipo, estaria incluído na sua vida perfeita, né? Acho que sim, talvez, claro. Talvez tivesse uma praia aqui do lado, essas coisas, fizesse menos calor. Mas no geral, esse trabalho é o que eu gosto. O ambiente, né? É. Tipo, você gosta da sua profissão, o que você mais gosta dela e o que você menos gosta? Tipo, porque deve ter coisa que você não gosta, né? O que eu menos gosto é assim, olha, o que eu mais gosto são dos meus alunos. Eu gosto muito de trabalhar com os alunos, gosto muito de como eles me surpreendem, gosto de como eles são muito bons aqui. De como eles me fazem, eles me obrigam a ser bom, porque senão eu não consigo dar conta. Mas eu não gosto que, por eu tentando ser bom, eu passo muito trabalho. Às vezes trabalhos muito difíceis, eu tenho que ficar noites e noites corrigindo, isso é o que eu não gosto. Eu queria ter um monitor para corrigir. E, tipo, você gostaria que seus filhos seguissem sua profissão? Por quê? Você acha que tudo nela é justo? Porque, tipo, os professores passam por alguma desvalorização em alguns momentos, né? Tipo, não é uma profissão procurada por todo mundo, porque pra chegar no que você chegou hoje, tem que passar por muita coisa, né? A pessoa não inicia já no IFRN, inicia começando de baixo, né? Ganhando um pouco, passando por muita coisa. Eu seria muito feliz se meus filhos seguissem a minha profissão. Acho que não como professor de história, já basta um na família. Mas se quisessem ser professor de outra coisa, acho que eu seria muito feliz. Mas eu jamais os forçaria para isso. Eu acho que professor é uma profissão difícil, sim, mas acho que existe uma lenda de que outras profissões sejam muito mais fáceis. Teria, tipo, algum momento, assim, na sua profissão que você achou, que te marcou, que foi muito bom, que, tipo assim, você lembra disso, eu estou no lugar certo mesmo, na minha profissão certa? Algum momento que faça isso? Não sei, eu acho que é a primeira vez que eu estou realmente satisfeito com o meu trabalho é aqui no IF. Então eu acho que se fosse para ter algum momento, provavelmente seria aqui no IF. Então você acha que o ambiente, que o local, tudo favoreceu para que você tivesse certeza da sua profissão? Sim, porque Tivesse feliz com sua profissão. o IF me dá muita liberdade de trabalho. E essa é a primeira vez que eu estou com liberdade e recurso para fazer o que eu quero. Eu dou a aula que eu quero, do jeito que eu quero, ninguém interfere na minha aula, eu tenho recurso para dar a aula que eu quero. Então, isso é para mim uma novidade gigante, porque quando eu trabalhei nas escolas particulares, a gente não pode dar a aula que a gente quer. A gente tem uma série de regras que a gente tem que seguir, a gente tem que seguir livro didático. Eu aqui no IF não sigo livro didático, eu sigo muito IF também. Então você está bem mais à vontade aqui. E tipo, em algum momento ruim, você pode recordar? Você sabe? Sei. Eu acho que eu trabalhei lá no comecinho ainda, numa escola particular, que seguia o modelo Etapa, que é um cursinho de São Paulo, o modelo Etapa. É um cursinho muito exigente com seus alunos, que faz prova toda semana, prova mesmo. E a gente era obrigado a seguir uma série de coisas que me deixavam muito infeliz, porque não era aquele tipo de ensino que eu gostava, e não era aquele tipo de história que eu acreditava. Eu era obrigado a seguir um didático e tal. Acho que quando eu me vi diante disso, eu duvidei muito se era isso que eu queria fazer da minha vida. Tanto que, quando eu terminei a faculdade, eu não fui dar aula. Eu não achava que era isso que eu queria. Eu enrolei no mestrado. Sim. Eu decidi fazer mestrado porque eu estava muito triste com o que era ser professor.
E aí quando eu terminei o mestrado, eu estava muito triste com o que era o mestrado. Aí eu vim ser professor. Realmente eu fico triste fácil. Então você poderia dizer que você é feliz no seu trabalho? Poderia, e acho que eu sou, pensando em outras profissões e tal, pensando nos meus amigos que saíram do IF comigo no meu ano, Sim. eu acho que tem mais 2 ou 3 que podem ser que são felizes no trabalho, eu acho. Não sei se eu... Então, se você fosse dar uma nota de 0 a 10 para a sua profissão, que nota você daria? 9. 9. 9. Eu trabalho muito para ser 10.